Boa noite, irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecermos por estarmos aqui com saúde, com força. Vamos pedir a proteção divina, vamos pedir o auxílio dos nossos amigos espirituais, patrono da nossa casa Bezerra de Menezes, para que conosco permaneça e nos oriente neste momento de reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um tema muito comum da gente ver, ouvir, que é a respeito do preconceito. Não é raro a gente escutar notícias, ver imagens e ver no nosso dia a dia muitas demonstrações de preconceito em relação ao outro. Allan Kardec, na Gênese, uma de suas obras da codificação espírita, diz o seguinte: com a reencarnação derruba-se o preconceito, pois todo espírito pode nascer rico ou pobre, livre ou escravo, homem ou mulher, branco ou negro, ou asiático, com problemas de deficiência física, mental, sejam elas quais forem. Então, não cabe ao espírita ter qualquer tipo de preconceito. A palavra preconceito vem do radical pré, que dá a ideia de algo anterior, e da palavra conceito, que é aquilo que se entende, pensa que se entende a respeito de algo. Então, pré-conceito é um conceito antecipado. Pode ser uma opinião pré-concebida, sem fazer uma reflexão sobre o fato. E essa ideia que a pessoa tem, ela é geralmente fundamentada na opinião dos outros. Quando expressamos opiniões desfavoráveis, sem o crivo da razão, quando expressamos palavras de forma hostil, de maneira ofensiva, então aí se configura o preconceito, que é uma concepção equivocada sobre a realidade da vida alheia. O preconceito, então, ele é um rótulo que se atribui sem o conhecimento dos fatos, por meio de uma atitude discriminatória, geralmente sobre pessoas, lugares, tradições e tudo aquilo que seja estranho, diferente. Então, o preconceito é julgar como inferior tudo o que for diferente. A gente sabe que os preconceitos, eles são as raízes da nossa infelicidade e do nosso sofrimento, que podemos considerar até neurótico. É um sentimento inferior que não deveria existir no coração da humanidade. E uma forma de trabalhar esse preconceito, de amenizar e erradicar, seria através da educação. Todos nós podemos trabalhar a favor disso. Os pais, em casa, com seus filhos, desde pequenos, orientá-los de que as diferenças elas devem ser respeitadas, seja diferença de cor, diferença religiosa, diferença de nacionalidade, de opção sexual. Então é preciso mostrar a eles que na essência nós somos todos iguais. Lembrando os ensinamentos que traz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, diz o seguinte: o homem de bem é bom, é humano,
e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê como irmãos. Alguns tipos de preconceitos, então. Nós temos o preconceito racial, que é o racismo. Alguns povos, eles estabeleceram como padrão a beleza de acordo com os tons de pele, com os tons dos olhos, com o tipo de cabelo. E então se formou um conjunto de opiniões em que algumas pessoas se acham superiores em relação a outras, dependendo desses padrões pré-estabelecidos. Mas a gente deve lembrar que cada um de nós nasce com um corpo físico que a gente necessita para o nosso aperfeiçoamento. Pouco importa a estampa que a pele vai ostentar. Todos renascem da mesma forma. Todos passam pelo estágio de criança, que tem planos, que tem metas, que tem dificuldades, que tem capacidades. Todos nós somos dotados de um corpo físico que vai nos servir de instrumento durante a nossa passagem aqui na Terra. Existem muitos corpos bonitos que acabam se tornando extremamente repugnantes porque quem habita muitas vezes costumam se manifestar de forma arrogante, com dureza no coração, com falta de educação. Assim como há aqueles que são desprovidos de beleza física, mas que onde estão, iluminam e embelezam por causa da bondade que trazem no coração. Então, a beleza espiritual é a única que realmente tem importância. Temos também o preconceito social, que é aquela situação em que pessoas melhores, em condições melhores na vida terrena, se acham superiores em relação às pessoas que têm mais dificuldades. O preconceito também pode acontecer quando a gente discrimina um irmão pelas roupas que ele usa ou pelo seu tipo físico. E esse sentimento nem sempre precisa ser expresso em palavras. Ele às vezes transparece através do olhar, atitudes, exclusão, maltrato, até mesmo no gesto de ignorar uma pessoa, não considerando ela, porque é diferente do seu padrão, do seu nível social. Existe também o preconceito sexual, que é quando se discrimina alguém pela sua escolha sexual. Geralmente, essa pessoa ela é oprimida através de apelidos, através de reprovações e até mesmo de agressões. Existe o preconceito em relação à mulher, que é histórico, que vem de muitos anos, através dos séculos, que é o machismo, onde muitas vezes as mulheres se sentem frágeis e dependentes, seja emocional ou financeiramente. Existe o preconceito em relação aos deficientes. Muitas vezes a deficiência ela é vista como algo contagioso, que muitas vezes uma pessoa nem se aproxima daquela que tem uma deficiência, justamente por ser muito estranho alguns tipos de deficiência que apresentam. Então, essas pessoas com deficiência podem se sentir rejeitadas, excluídas, tratadas como incapazes e por aí vai. Existe também o preconceito em relação à religião. Por exemplo, por que quando falamos que somos espíritas, as pessoas de outras religiões se afastam? Existem casos assim. Não deixa de ser um preconceito também. Então, a gente deve se sentir preparado para ser tolerante.
As pessoas, elas são livres para escolherem a sua crença e nós devemos respeitar. Cada um tem o seu livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, na questão 838, diz o seguinte: toda crença é respeitável, quando sincera e conduz à prática do bem e à fraternidade universal. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E existe também o preconceito contra os idosos, que é aquela forma de preconceito onde há uma desvalorização da experiência e da sabedoria dos mais velhos. Eles muitas vezes acabam se sentindo descartáveis e também com menos valor moral em relação aos outros. Existe o bullying. O bullying, ele consiste num conjunto de agressões, sejam verbais, sejam físicas, sejam psicológicas. E essa forma de agressão, ela intimida, ela pode até traumatizar a vítima que sofre. O bullying é muito comum entre crianças, adolescentes, em qualquer lugar, inclusive na escola. Mas como os adultos também, em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. E com os adultos, esse bullying também é conhecido por assédio moral. Diante de todas essas formas de preconceito, a gente pergunta: então, as diferenças são defeitos? Por que é tão difícil permitir que cada um seja como é? Por que tem situações que nos incomodam tanto? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz que a beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo a nos ensinar. É o desafio de conviver bem com as particularidades alheias, sem querer adaptar essas diferenças de acordo com a nossa visão. No livro Diferenças Não São Defeitos, diz que a convivência fraterna é a porta de entrada para o mundo da regeneração. Sem aprendermos a construir uma relação pacífica com os diferentes e suas diferenças, será muito difícil regenerar os nossos costumes e as nossas atitudes. Então, os julgamentos que nós tecemos sobre as diferenças, sobre os diferentes, eles são alicerçados na ideia de certo ou errado, conforme a nossa visão, conforme os nossos padrões de vida. Então, aquilo que não se encaixa na nossa aprovação se torna um defeito, e esse defeito pode ser passível de conflito, de rejeição, de indiferença. Olhemos para dentro de nós mesmos um pouquinho. Se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos perceber que ainda somos incapazes de suportar as nossas falhas e imperfeições. Então, aquilo que a gente não gosta na gente, a gente projeta no outro. Aquilo que a gente não gosta em nós, a gente transfere para o outro e não gosta no outro, não gosta de ver o nosso defeito na outra pessoa. Então, não importa quais sejam as nossas fraquezas, as nossas deficiências, nós somos únicos e somos importantes, somos necessários para o universo exatamente da forma como somos. Quanto mais rejeitamos em nós as partes que consideramos feias ou inadequadas, quanto mais nos julgamos, mais fazemos isso com os outros também. É como se a gente dissesse: eu não tenho defeitos. O mundo é que é cheio de pessoas erradas. Então, nós escolhemos as pessoas para analisar
para ver o defeito que há em nós, mas que a gente acha que não tem, então a gente julga no outro, chamando muitas vezes essa pessoa de feia, de chata, de gorda, de pobre, de magra, seja lá o conceito que a gente der. Quanto mais forte for o preconceito em nós, maior vai ser a dificuldade em a gente se aceitar. Preconceito é desamor. Não só falta de amor pelo outro, mas a falta de amor por nós mesmos. Mesmo com toda a evolução que a gente sabe que está acontecendo no nosso planeta, ainda nós temos um comportamento egoísta, um comportamento cheio de orgulho e preconceito, que discrimina as pessoas simplesmente pela cor da sua pele, pela sua posição social, pela sua orientação sexual, pelo seu peso, pela sua raça, pela sua origem, enfim, por qualquer característica que a gente julgue diferente. Como se nós não fôssemos individualidades. Nós somos todos especiais, sim, porque ninguém é igual, nós somos todos diferentes uns dos outros. Cada espírito é único e não há padrão, não há uma regra a ser seguida. O Espiritismo é uma obra de educação e a educação do espírito é a base para a nossa vivência cristã, para a nossa vivência espírita. O que a gente deve fazer então, como humanos, como seres, como espíritas, é assumir nessa jornada do homem de bem, acolher a dor do nosso irmão, amar como gostaríamos que nos amassem, entendendo que não cabe um sentimento de discriminação e de violência a ninguém. A discriminação, ela vem do nosso orgulho. E esse orgulho que nós temos é que nos leva a nos achar que somos superiores. Mas nós não temos esse direito, porque nós somos iguais. E o planeta é feito de seres diferentes. Então, mas por que há tantas diferenças físicas e morais entre as pessoas? Por que Deus permite haver tantas diferenças e que levam a tantos casos de intolerância e de violência? Então vamos raciocinar um pouquinho. Os espíritos, eles não têm forma e eles basicamente são iguais. Só a vida na matéria é que pode nos proporcionar os reais aprendizados. Apesar de estarmos sempre aprendendo e evoluindo, seja encarnado ou desencarnado, na matéria é que testamos a nossa essência, sem a influência do passado. Então, cada reencarnação é uma oportunidade para nos melhorar. E para que a gente possa se melhorar, é importante a gente esquecer. Por isso que a gente não lembra das outras vidas, daquilo que vivemos, daquilo que fizemos. Se todos fossem e pensassem da mesma forma, será que conseguiríamos aprender? É difícil a convivência. É difícil, não é? Aceitar as ideias diferentes, aceitar o caráter das pessoas como elas são. Tudo isso nos faz aprender, na verdade. Por isso é que nós estamos aqui convivendo com pessoas diferentes, com seres considerados difíceis para nós. Porque eles nos fazem aprender a ser tolerantes, porque eles nos ensinam a resignação. E também nós ensinamos o outro, porque nós não somos sempre os certos. Então nós ensinamos também. Então a vida terrena
é um ensinamento constante, é uma troca. Nós ensinamos e nós aprendemos. Deus nos criou simples e ignorantes. A vida, no princípio, era puramente instinto, buscando a sobrevivência. Com as sucessivas vidas que nós tivemos, nós fomos desenvolvendo a inteligência. E com ela, nós aprendemos a nos organizar em grupos, a conviver uns com os outros. E também nós fomos adquirindo, nós fomos aprendendo a ter o livre arbítrio. Nós caminhamos lentamente à perfeição moral. E é por isso, então, que nós necessitamos reencarnar várias vezes, muitas vezes. Nós precisamos passar por várias condições para entender, para sentir na pele o que o outro sente. E muitas vezes, aquilo que a gente faz para o outro, nós precisamos sentir na pele para aprender realmente. Então, Deus permite tudo isso para que a gente possa respeitar uns aos outros e entender que não são as aparências ou comportamento que nos dizem quem somos, e sim aquilo que praticamos, os nossos atos. Muitas vezes o preconceituoso, ele corre o risco de descartar do seu convívio pessoas que lhe foram muito caras em outras existências e que nesta vida poderia ser um bálsamo das suas dores. Então, devido ao preconceito por aquela pessoa fugir ao seu padrão considerado certo e para o universo e errado para nós, então nós descartamos a presença dele perto de nós. Então, é preciso que o homem de bem, que somos nós, exercite a caridade, deseje o bem sem distinção, respeite a diferença e trate a todos como verdadeiros irmãos. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Se porventura julgarem ser superiores a outros, reflitam, orem, peçam perdão pela vaidade que ostentam e muitas vezes ofusca a visão. Se todos fôssemos iguais, não precisaríamos estar aqui nesta reencarnação. Não teríamos os aprendizados pelos quais passamos. Só assim é que nós poderemos nos depurar verdadeiramente de todas as nossas mazelas, de todo o nosso preconceito, de todo o nosso orgulho. Só assim, um dia, chegaremos à perfeição. Ainda falta muito, mas se iniciarmos nesta jornada, estamos mais perto. Este trecho foi retirado do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, um espírito. Então, irmãos, vou fazer alguns questionamentos para que vocês reflitam um pouquinho. Olhem dentro de si e procurem essas respostas. Quais dos seus atos cotidianos revelam preconceito? Onde está o seu preconceito? Num gesto intolerante, de fúria, de agressão? Ou numa ação velada, na piada intransigente, contada entre os conhecidos, em meio a um ambiente amistoso, como se fosse um gesto ocasional e sem consequências? Onde está guardado o seu preconceito? Num fio do subconsciente, disfarçado de uma falsa aceitação às minorias? Será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados por teus conceitos pré-estabelecidos? Qualquer tipo de preconceito que alimente é sinal de estreiteza do espírito.
Cada um vive de acordo com a sua escolha, com a sua opção de vida. Todos nós somos imperfeitos. Estamos a caminho, mas ainda nos falta muito chão a percorrer. Portanto, não se escandalizem diante das atitudes que te causem estranheza. Ninguém é igual a ninguém. Habitue-se a respeitar as preferências das pessoas, sejam elas quais forem, as inclinações que revelem e o modo de vida que escolherem. Ninguém sabe o que já foi no passado e ninguém sabe o que vai ser ainda no futuro. Então, tratem a todos com igual respeito e consideração. Ouvir os outros, procurar entender os outros sem julgamento, conhecer os princípios da doutrina espírita, nos esforçar para essa transformação moral, nos levará a rejeitar tudo o que não estiver de acordo com a nossa verdade. Só dessa forma, o preconceito ele poderá ser reduzido ao mínimo possível. Permanecerão somente aqueles da nossa própria ignorância ou da nossa recusa em aceitar os ensinamentos da doutrina. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que conta que Jesus ele não se esquivava das prostitutas nem dos homens de má vida. E ainda nos deixa um ensinamento que diz: lembra-te, só o amor cobre uma multidão de pecados. Qualquer que seja a medida do seu preconceito, livre-se dele. Diga não ao preconceito. Então esta é a mensagem da noite de hoje. É um ensinamento que traz a nossa doutrina espírita sobre este assunto tão comum que vemos, presenciamos, vivenciamos, sentimos muitas vezes. Então, boa noite a todos e que Deus abençoe a vida e o coração de cada um. Neste momento, vamos procurar relaxar os nossos membros, vamos nos concentrar na figura de Jesus, vamos imaginar Ele na nossa frente, com as mãos estendidas sobre a nossa cabeça. Vamos imaginar uma luz que vem do alto. Estamos na nossa casa tão amada, na nossa casa espírita. Que os espíritos de luz que aqui se encontram irradiem através dos chakras de cada um, irradiem muita luz, irradiem através dessa luz a força necessária para tudo aquilo que os irmãos vieram aqui em busca. Que Deus, os nossos anjos guardiães, os espíritos de luz, amigos, estejam sempre conosco, nos apoiando, nos ensinando o melhor caminho, enquanto estamos nesta caminhada terrena. Que eles nos orientem, nos guardem, nos protejam, nos defendam de todo mal e que saibamos reconhecer no outro as suas diferenças. Que Deus nos ajude a enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas más tendências e nos ensine a ser melhores com todas as experiências que Ele nos proporciona para vivenciar. Então, que tenhamos uma semana abençoada, protegida, e que os Espíritos de Luz sempre nos acompanhem nas melhores respostas. Que lembremos do nosso anjo guardião, que lembremos de Deus nos momentos difíceis e saibamos ser gratos
por todas as oportunidades. Sejamos gratos pela reencarnação e por todos os dias que acordamos com saúde, com fé, com paz, com muita luz. Agradecemos por este momento de reflexão na noite de hoje. Que assim seja.